Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a que horas vocês caíram aqui na sequência das nossas aulas, desta minha iniciativa e proposta de gravar. Na verdade, não é um mini curso, né? Acabou se estendendo, né? Está se estendendo. Nós estamos ainda no início dos artigos da reforma tributária, a emenda constitucional 132 de 2023. E hoje a nossa aula 6 do minicurso, vamos comentar o artigo 153. A minha proposta inicial era comentar já o 153, o 155 e o 156, né? Só que eu decidi não fazer uma aulinha para cada um, conforme está sendo de todas as aulas, tá? Porque é bem importante eu tentar, conforme meu conhecimento, conforme o que eu estou estudando, esmiuçar bastante, trazendo vários aspectos, né, desses artigos-chave. Por quê? Conforme vocês vão ver, o artigo 153, né, ali é a competência para a União instituir os seus impostos, e vamos ver a alteração que nós tivemos nele. Então, bora lá. Artigo 153, tá? Conforme tá aqui, Constituição de 88, né? Compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, o II, né? Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. 3. Renda e proventos de qualquer natureza. 4. Produtos industrializados. 5. Operação de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários. 6. Propriedade territorial rural. E 7. Grandes fortunas nos termos de lei complementar. Tá. O que nós temos aqui? Deixa eu tirar este... Opa! A alteração que nós temos aqui, tá? Não teve supressão e apenas adição nesse aspecto, 153. Nós tivemos o quê? A inserção do inciso 8, que diz o quê? Produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar, tá? Aqui é o famoso imposto seletivo, né? Que com a reforma, um princípio que nós já tínhamos na Constituição de 88 e no nosso STN, que é o Sistema Tributário Nacional, o princípio da seletividade, que os tributos indiretos já exerciam, né? Este princípio, e o princípio da seletividade veio e se tornou o que? Um imposto, né? E aqui, muitos criticam, né, conforme até o professor Hugo de Brito Machado, quem segue a doutrina e quem conseguiu comprar as doutrinas dele, vão se deparar com isso, né? Ele diz, por exemplo, que não seria necessário instituir esse imposto, já visto que nós já temos princípios. Enfim, outros, né, principalmente aqueles atores, né, sejam juristas privados, iniciativa privadas, que são advogados autônomos ou de grandes bancas, ou juristas que são servidores públicos, né, juízes, promotores, procuradores da fazenda, etc e tal, concordaram. Muitos criticam e outros aplaudiram, tá? Enfim, a adição, a alteração que nós temos nesse 153 é o imposto seletivo, né? Conforme logo nós vamos ver que o imposto seletivo, ele veio carregado de um termo em inglês que é conhecido mundialmente como sin tax, né? O imposto do pecado. Aquilo que for prejudicial à saúde e ao meio ambiente deve ser taxado com mais rigor, no sentido de desestimular o contribuinte e o consumidor a adquirir tais produtos, ok? Então teve antes da reforma, nas doutrinas em si, a gente não se deparava, né? Eu adquiri muitas doutrinas na minha época de graduação, as tenho até hoje, salvo engano, acho que foi apenas uma perdida, que é essa coisa, né, da gente emprestar, muitas coisas não voltam pra gente, infelizmente, né?
Tem livros que é bom a gente emprestar para expandir o conhecimento. Agora tem aqueles que a gente tem um apego, um ciúme, né? Salvo engano, apenas uma doutrina tributária minha não voltou para a minha estante. Contudo, dessas doutrinas que a gente estuda lá em meados de 2008 a 2012, que foi meu período de graduação, nas principais doutrinas, claro, gente, de lá para cá surgiram uma porrada de novos doutrinadores, de novos tributaristas, lançando seus manuais, etc e tal, suas doutrinas e seus livros, e com outros termos. Mas os mais tradicionalistas, né, a gente não se deparava assim com esse termo no que tange ali a parte do IPI, na parte principiológica do sistema tributário nacional, eles comentando esse sign tax, né, que sign em inglês é pecado, tax é tributação, é imposto, é taxa. A gente não via. Contudo, né, como teve grande influência esta palavra estrangeira do inglês, sign tax, a gente vai se debruçar muito nestas novas doutrinas com esse termo, né, estrangeiro, para designar o que? O imposto do pecado, né? Que muitos doutrinadores já se referem ao imposto seletivo como imposto do pecado. Então, se porventura você que está entrando no mundo tributário, ou você que já é tributarista, ou acadêmico, enfim, não sabe o que é o imposto do pecado, então ligue automaticamente ao imposto seletivo ou ao princípio da seletividade, que daí não tem como se perder, tá? Esse inciso 8 não tem correspondência na Constituição de 88. Aqui cabe uma observação que desde a Constituição de 88, são 36 anos praticamente, vai completar 36 anos e vai completar 37 anos agora em 5 de outubro, né? Nesses 37 anos praticamente de redemocratização do nosso país, com a nova Constituição, a mais democrática e a mais cidadã que nós tivemos e temos, nós não obtivemos o quê? A regulamentação do IGF, tá? Que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Eu até estava com o meu livro aqui, que eu me baseei muito, peço licença que eu vou pegar para vocês, para mostrar para vocês. Este livrinho aqui, ó, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas do Brasil, que é do Sérgio Ricardo Ferreira Mota. Esse aqui foi o livro cerne do meu TCC acadêmico, tá? De bacharelanda em Direito. E para nós vermos que tivemos a reforma, já tivemos a lei complementar que regulamenta a parte do consumo, né, da tributação indireta da reforma tributária, que é a lei complementar 214 de agora, de 16 de janeiro de 2025. E não tivemos, né, infelizmente, uma lei complementar e não se passou por falta de interesse legislativo a tão sonhada instituição e regulamentação do IGF, né? E é o único imposto que, mesmo após a emenda e a lei complementar, é o único imposto que ainda não está regulamentado, tá? É só uma pequena observação que eu faço e vamos tocando adiante. Nós temos ali do parágrafo 1º ao parágrafo 5º do artigo 153, está em incólume, está tudo igual, tá? Conforme eu falei, no artigo 153, o que a reforma trouxe foi adição, tá? Ela não trouxe substituição e tampouco ela trouxe supressão, tá? Artigo 153, que é da competência da União para instituir impostos federais, não obtivemos alterações e supressões, e sim nós tivemos a adição do que? Do imposto seletivo ou imposto do pecado, sign tax, tá? Então, no parágrafo 1º ao 5º, tudo igual, gente. Agora, no parágrafo 6º, né? Aí nós vamos ter ali alguns dizeres sobre o imposto seletivo, tá? O imposto previsto no inciso 8 do caput deste artigo, ou seja, o imposto seletivo,
não incidirá sobre as exportações nem sobre as operações com energia elétrica e com telecomunicações. Então, aqui, o parágrafo 6º já está dizendo o que vai incidir, aonde vai incidir e o que não vai incidir, tá? Não incidirá sobre as exportações nem sobre as operações com energia elétrica e com telecomunicações. Inciso 2. Incidirá uma única vez sobre o bem ou serviço. 3. Não integrará sua base, não integrará sua própria base de cálculo. Tá? Vedado integrar a própria base de cálculo. Para não ter perigo de ver aqueles cálculos por dentro, né? Como a gente tem com ICMS. 4º, integrará a base de cálculo dos tributos previstos no artigo 155.2 e 156.3, 156A e 195.5. Aqui nós estamos falando, né, do IBS, tá, gente? Ou seja, ele não vai poder integrar a própria base de cálculo, contudo, integrará a base de cálculo desses tributos que estão expressos aqui no 4º do parágrafo 6º. Poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Ó, aqui é importante. Tá falando de imposto seletivo. O imposto do pecado, ele poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. 6. Terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária, podendo ser especificadas por unidade de medida adotada ou ad valorem. A gente também vai ver aqui o que são essas alíquotas, tá? E 7º, na extração, o imposto será cobrado independentemente da destinação, caso em que a alíquota máxima corresponderá a 1% do valor do mercado do produto, tá? Aqui nós temos o parágrafo 6º, especificando, né, o imposto seletivo. Em relação à Constituição 88, sem correspondência alguma, tá? E aqui eu fiz um break, uma pausa para a gente lembrar alguns conceitos, tá? O que são alíquotas, os tipos e os seus impactos. O conceito de alíquota se refere ao percentual utilizado para calcular o valor de um imposto. Segundo o professor Ricardo Lobo Torres, que eu até tô com um livrinho dele aqui, esse livro é da 17ª edição, na época que eu era acadêmica, tá? Curso de Direito Financeiro e Tributário, adoro este livro, adoro esse professor. O que o professor Ricardo Lobo Torres diz? A alíquota constitui o outro elemento de quantificação da dívida tributária a incidir sobre a base de cálculo. Base de cálculo é a grandeza, né, sobre a qual as alíquotas vão incidir. Aí as alíquotas, elas dizem-se específicas ou ad valorem. As alíquotas específicas expressam-se em dinheiro e incidem sobre a base de cálculo técnica, referida à grandeza diferente de dinheiro, ou seja, específica, né? É a grandeza diferente de dinheiro. Por exemplo, peso, quantidade, extensão, etc. Tá? É uma grandeza diferente de dinheiro. Porque quando se tocar em dinheiro, aí vai ser ad valorem, tá? E as alíquotas ad valorem expressam-se em percentagem. 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, etc. E incidem sobre a base de cálculo medida em dinheiro. Então, qual é a grandeza sobre o qual incide as alíquotas ad valorem? A grandeza medida em dinheiro. Não é a grandeza de peso, quantidade, extensão, tá? Quando se falar em percentual, é porque vai ser medido através da grandeza dinheiro. E, olhem bem, nós temos específicas e ad valorem. E as alíquotas ad valorem, elas também têm uma subdivisão, elas se dividem. Então, são o tipo mais comum, são as alíquotas ad valorem. E são classificadas em progressiva, proporcional, seletiva, regressiva e zero, tá?
Aqui progressiva, quando incide ascendentemente na medida em que aumenta o imposto. Por exemplo, aqui a gente cita o imposto de renda, né? Na medida que aumenta a renda, aumenta a alíquota, chegando até 27,5%. Proporcional, aqui nós temos o exemplo, né, do ITBI, que é um mesmo percentual, não interessando qual o valor seja, tá? É uma transação de bem imóveis de 100 mil, de 200 mil, de 800 mil, milhão, o percentual é o fixo, é o mesmo, 2%, tá? Sobre a base de cálculo, ok? A gente sabe o que é a base de cálculo do TBI, né? É o valor venal, mas que difere daquele valor venal do IPTU, né? Porque geralmente, por que difere? Porque é bem raro a gente ter ali nas fazendas municipais uma atualização para fins de IPTU, né? Mas já para fins de TBI, obviamente que eles fazem isso, haja vista que também é um imposto que arrecada muito, né? Para os cofres municipais, tá? Então, ali progressiva, o exemplo do IR, nós temos a proporcional, tá? Quando incide pela mesma percentagem, qualquer seja o valor da base de cálculo, né? Exemplo TBI, nós temos a alíquota ad valorem seletiva, tá? Quando varia na razão inversa da essencialidade do produto. Exemplo, aqui nós, obviamente, até o imposto do pecado, que agora vai ser, mas é o IPI, que grava com mais vigor o consumo de álcool e tabaco, tá? Nós temos a alíquota ad valorem regressiva e a zero. A regressiva o que é regressividade? A alíquota regressiva, quando incide minimamente sobre base de cálculos elevadas e asperamente, de uma forma áspera, rude, sobre pequenas grandezas. Só ocorre quando há distorção na lei impositiva. Aqui eu gosto muito dessa palavra, desse dizer do professor Lobo Torres, que só acontece a regressividade quando há distorção na lei impositiva. E, trazendo para um contexto de todo o sistema tributário nacional, infelizmente, né, a regressividade ela é muito presente. Embora com a reforma, gente, veio tirar um pouco disso, desse mal que é a regressividade, né? O que é regressividade? É tu não tocar naqueles que estão com maior poder aquisitivo, né? Aqueles que estão no topo da pirâmide. Porque aqui nós temos que fazer a diferenciação das classes sociais ou estamentos sociais, né? A gente consegue vislumbrar, sim, essa diferença, né? Da regressividade é isso. É você tocar um mínimo numa pequena grandeza, de uma forma áspera, mínima, e você tocar muito naquelas pessoas que têm pouco. Aqui até que eu troquei. Tocar muito naquelas pessoas que têm uma pequena grandeza, né? De uma forma a piorar as suas condições de vida por causa do seu poder aquisitivo. Eles não conseguem utilizar os seus recursos, do seu salário, dos seus proventos para outras coisas cotidianas ou para os seus sonhos, a não ser a satisfação das suas necessidades básicas. Tá ok? Então, regressividade é isso. A alíquota ad valorem regressiva. Quando incide minimamente sobre bases elevadas e asperamente sobre pequenas grandezas, tá? Então, só ocorre quando há distorção da lei impositiva. E, infelizmente, mesmo com a reforma, com a regulamentação através da lei complementar, traz benefícios como cashback, por exemplo, só que ainda não tocou e ainda não tirou o aspecto da regressividade tributária que nós temos, tá? É um avanço, né? É um avanço, mas podemos ainda muito mais. E tomara que, num futuro não tão distante, né, possamos avançar ainda mais para ver
nenhuma distorção da lei impositiva, e não vendo e não tendo distorção da lei impositiva, a regressividade tributária vai ter que ser uma coisa que a gente veja assim, ó, muito pouco mesmo, tá? E a alíquota ad valorem zero corresponde à inexistência de tributação por falta de um dos elementos quantitativos. Aproxima-se da isenção os seus efeitos, tá? Então, quando nós temos alíquota zero, não quer dizer que é isento, mas por falta do aspecto quantitativo, esta alíquota ad valorem zero, ela acaba se aproximando de um outro instituto, né, do direito tributário, que é a isenção tributária, esse benefício fiscal. Mas dela se afasta porque na isenção, qual é a diferença? A isenção, tu suspende a eficácia de todos os aspectos do fato gerador, enquanto na alíquota zero só há suspensão desse elemento e desse aspecto quantitativo. Aplica-se no IPI e no imposto de importação. Então, esta alíquota ad valorem zero, ela se aplica unicamente nesses impostos, né? IPI e de importação. Isso aqui eu trouxe, né, das referências do professor Ricardo Lobo Torres, deste livro que eu mostrei para vocês agora há pouco, né, de 2010, que eu adquiri, foi a edição de 2010, páginas 256 e 257. Só que, claro, né, gente, eu até estava aberto aqui, hoje são 16 de abril, né, e de 2 meses para cá a gente teve a alta dos alimentos, né? A alta do café, a alta dos ovos, etc e tal. Isso num aspecto global, né? Que a alimentação, ela não é algo só político, do cenário político-econômico brasileiro. E aqui, ó, por exemplo, da alíquota zero, nós tivemos o quê? O presidente Lula, ele zerou o imposto de importação para muitos alimentos e muitos segmentos desta parte para tentar conter a alta da inflação sobre certos alimentos, exemplo do café, tá? O que acontece? E ele pediu, né, que agora os governadores fizessem a parte deles do que de zerar o ICMS sobre esses mesmos alimentos que ele zerou o imposto de importação. Muitos governadores da esfera do campo progressista zeraram, outros, né, que não são da base do governo, ou são oposição, são direita e extrema-direita, não o fizeram, e outros, mesmo sendo de oposição, de uma ideologia totalmente diferente, eles vieram a zerar depois, né? Eu sou advogada aqui em Santa Catarina, e o nosso governador, né, que é do PL, o governador Jorge Mello, chamo de Jorginho Mello, ele, primeiramente, não tinha se manifestado, falou que não ia zerar, mas depois ele zerou, tá, gente? Então, aqui eu acabei fechando a abinha, que ele também zerou os alimentos, né? Zerou ICMS sobre esses alimentos, né? Fazendo com que, então, os alimentos que estavam muito em alta baixassem, né? Aí é o quê? Há um exercício de benefício fiscal partindo dos entes arrecadadores, credores, por exemplo, de imposto de importação, de ICMS por parte do Estado, em eles renunciarem uma receita de uma forma momentânea para que haja a baixa desses alimentos, tá? Então, aqui só para contextualizar um exemplo bem contemporâneo do nosso dia a dia, tá? Agora vamos aos comentários, né? A finalidade da alteração do artigo 153 é para, né, fazer o quê? Criar este imposto seletivo, né? Que até então era apenas um princípio que nós víamos que o próprio IPI exercia, ICMS, né? Fazendo essa parte da tributação indireta e sobre o consumo, eles seguiam tais princípios, né? Nem sempre, mas seguiam, né? Então, o que nós temos aqui? Deixa eu ler para vocês. Ó, o imposto seletivo que substituirá a função extrafiscal do IPI, tá? Imposto sobre produtos industrializados. Então, a parte
extrafiscal, o imposto seletivo assume, tá? E a parte fiscal, quem vai fazer, né, conforme a gente vai ver, é a CBS. A natureza da competência para instituir o IS, né, Imposto de Competência Ordinária da União, não é residual e nem extraordinária, é competência ordinária da União. E sua criação deve se dar por lei complementar, não apenas por lei ordinária, o que evita conflitos, né, com o artigo 146.3a da Constituição. Neste caso aqui nós já tivemos a lei complementar que regulamenta, que é a lei complementar de 16 de janeiro de 2025 a 214. Outro comentário que eu trouxe, relação entre IPI e IS na reforma tributária. Se divide as funções do IPI. Por quê? A função fiscal será absorvida pela Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. A função extrafiscal, que é aquele desestímulo para certos produtos que são considerados nocivos à saúde ou ao meio ambiente, será assumida por esse novo imposto. Então, IPI, né, deixa de existir, exceto lá para a Zona Franca de Manaus, que ele vai continuar existindo, tá, gente? O IPI, ele vai se dividir nesses dois. Zona Franca de Manaus continua, ok? E a CBS assume a função fiscal, tanto é que mais à frente, fora desse curso, eu vou estar explicando isso, né, que inclusive ele da parte da repartição das receitas tributárias, num futuro curso que eu já estou planejando sobre a regulamentação da reforma tributária, que é através da Lei Complementar 214 desse ano, o que acontece? Parte da receita da CBS vai suprimir a perda da receita de IPI, né? Porque IPI a gente sabe, é a fonte primária, assim, de maior arrecadação federal, tá? Então, a função fiscal será absorvida pela CBS, né? Que é a Contribuição sobre Bens e Consumos. A função extrafiscal do IPI, que é aquele desestímulo, vai ser assumida pelo IS, que é o Imposto Seletivo. A natureza do IPI e comparação internacional. O IPI, ele possui função fiscal e extrafiscal, como nós já vimos, tá? Ele é comparável internacionalmente ao IVA, né, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, e ao Excise Tax, ou Sin Tax, conforme eu falei para vocês, Imposto do Pecado, que é sobre aqueles produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente. Imunidade nas exportações, aqui é bem interessante. O imposto seletivo não incidirá sobre as exportações. Tem imunidade. Continua. Né? Buscando tornar os produtos brasileiros o que mais competitivos. Entretanto, essa imunidade pode gerar insegurança jurídica quanto à restituição do tributo pago em fases anteriores e prejuízo à indústria nacional e ao meio ambiente, caso estimule a exportação de insumos nocivos sem tributação, tá? Então aqui há uma crítica, né? Essa crítica também é bem fundamentada e trazida pelo professor Hugo de Berto Machado II, do qual também concordo, tá? Conforme eu disse, muitas críticas eu concordo, muitas críticas eu não concordo, mas é essa a beleza desse cenário, né? Porque a reforma tributária, ela foi totalmente democrática. Ela ouviu todos os agentes da sociedade, ouviu toda a parte, toda a gama dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, enfim, todos os três poderes estiveram envolvidos, todos os agentes, todos os níveis de procuradorias das fazendas estiveram presentes. Então é muito bacana, né? Nós temos uma reforma tributária que ela foi democrática. Se não foi a perfeita, ela foi a possível, né? E aqui a gente usa aquele brocado, né, do professor nordestino Ariano Suassuna, que ele diz assim, nem realista, nem pessimista, nem otimista. Sou um realista esperançoso. Então, vamos acompanhar o que vai decorrer desta transição, ok? Haja vista que em 2033
não vamos ter mais ICMS, ISS, né? PIS, COFINS deixa de existir agora em 2027, então nós estamos nesse período de transição e vamos fazer valer, tá bom? Adiante. Risco internacional com ausência de tributo verde. Isso aqui é bem interessante, mais à frente eu trouxe mais uns quadros. A União Europeia, ela pode impor o chamado CBIM, que é o Carbon Border Adjustment Mechanism. O que significa isso? Mecanismo de ajuste de carbono, tá? Ou também eles colocam esse border como fronteira, né? A gente lê numa tradução livre em inglês como fronteira, né? Mecanismo é o mecanismo de controle de ajuste da fronteira de carbono sobre exportações brasileiras, caso o IS não seja reconhecido como imposto verde. Digamos, nesses acordos bilaterais que se tem com a União Europeia, no que tange ao imposto verde ou a imposto com menos incidência de carbono possível, eles chegam a um preço, a um patamar único para tributar. O que acontece? Caso a União Europeia não reconheça esse imposto seletivo como imposto verde, o imposto que realmente vai tributar de forma onerosa produtos nocivos e produtos que liberam mais carbono ao meio ambiente, que prejudica, pode ter um custo adicional para a exportação dos nossos produtos brasileiros, tá? 7. Exclusão de energia e telecomunicação do IS. O imposto seletivo não incidirá sobre energia e telecomunicações. Aqui também é um grave erro. Só que, claro, nós temos a reforma ideal e nós temos a reforma possível. O que nós tivemos foi uma esfera possível. Por quê, gente? A gente é bem grandinho e adulto para entender que, num sistema que vige o sistema capitalista, os interesses financeiros é que determinam. Nós temos leis, nós temos uma Constituição que tem princípios, que tem normas que são otimizadoras para assegurar os direitos individuais e coletivos. Contudo, a gente sabe que dependendo do teu poder aquisitivo, você vai ser tratado de uma forma diferente. Isso por quê? Porque dependendo do teu poder aquisitivo, se for classificado, o teu poder aquisitivo for classificado como o topo da pirâmide, é óbvio que vai ter um tratamento diferenciado. E é óbvio que você também vai ser um dos agentes que manda em uma determinada soberania nacional. Isso a gente não pode pensar que não existe, porque existe. Infelizmente. É errado, é injusto, é. Só que por muitas vezes a própria legislação abraça essas coisas erradas e essas coisas injustas, porque determinado agente é o que manda em determinada soberania nacional. E isso tudo pelo seu poder aquisitivo, sua conta bancária, sua extensão de riqueza, tá? Um desabafo, mas é algo que acontece e não se pode deixar, não, isso aqui não existe. Isso é coisinha de ideologia, direita e esquerda, não. Isso é além de ideologia partidária, ideologia política, tá bom? Então aqui a gente sabe. Foi a reforma possível. A ideal era tributar, digamos, altamente esses agentes nocivos. Exemplo de energia. Determinadas energias, elas são nocivas ao meio ambiente, assim como outras não. A energia eólica é aquela que vem dos ventos. Ela é bem menos agressiva do que outras energias, tá? Que necessitam de as termoelétricas, as que são necessário carvão, enfim. Então, infelizmente aqui, ó, o IS não incidirá sobre energia e telecomunicações, o que é positivo por se tratar de serviços essenciais, tá? Beleza? É um serviço essencial, é. Só que aqui nós temos um paradoxo. Se o imposto seletivo não incide sobre telecomunicações e energia, nós temos um paradoxo. Por um lado é bom e por outro não. Por quê? Por se tratar de serviço essencial, beleza, energia elétrica é essencial.
seja se essa é uma energia elétrica, ela provém da energia limpa, digamos que é de energia eólica, vem de um parque eólico, ou ela vem de uma forma que destrói o meio ambiente, tá? Aí, o que acontece? Porém, perde-se a chance de usar o IS como instrumento de incentivo ao uso de energias limpas, uma vez que todas as fontes foram igualmente isentas. Quando eles isentam todas as formas de energias, eles tiram do cenário a coisa boa, vamos utilizar esse substantivo, a coisa boa, que é priorizar a energia limpa, por exemplo, a eólica, né, gente? É uma energia limpa. Que possamos ter cada vez mais parques eólicos, tá? Ou seja, a energia eólica é uma energia limpa. E nós temos as hidrelétricas, nós temos as termoelétricas e aquelas, me fugiu o nome. Deixa eu até pesquisar aqui. A energia, tipos de energia, aí vai ver bem o nome, tipos de energia elétrica. Ó, eu sabia. Nós tem vários aqui, hidrelétrica, eólica, que é mais, nós temos também energia solar, geotérmica, combustíveis fósseis, etc e tal. Aqui os tipos de energia, né? Aí aquela que vem também é do carvão, né? Termoelétrica, tá. Que são geradas em usinas termoelétricas, ou seja, essa daí que é bem prejudicial, né? Porque ela vem do carvão, a energia elétrica do carvão é a energia termoelétrica, que é a energia utilizada em usinas termoelétricas. Essa é a ideia. Por exemplo, no momento que eles são igualmente isentas, todas elas, a energia eólica é muito melhor do que uma energia de termoelétrica, tá? Perfeito. Vimos, tá? Agora eu trouxe aqui uma parte bem legal pra gente ver, que é o que é o excise tax ou sign tax, que é o imposto do pecado. Conforme eu falei para vocês, né, é também chamado em alguns contextos de sign tax ou imposto do pecado, numa tradução livre, é o imposto aplicado, é um imposto seletivo aplicado sobre produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Por que imposto do pecado? O nome ele é simbólico, tá? Esses impostos têm como objetivo desestimular o consumo de certos bens ou práticas que geram custos sociais ou ambientais altos, né? Como cigarros, bebidas alcoólicas, combustíveis fósseis, alimentos ultraprocessados em alguns países, tá? Se o Brasil chegasse a onerar muito esses alimentos ultraprocessados, é um ganho para a saúde coletiva, né, gente? Porque a gente sabe, né? A gente tem a indústria que adoece, que é alimentícia, que é aquela dos ultraprocessados, né? Nós temos a indústria capitalista que cura, né? Que é a farmacêutica, né? Elas estão juntas e unidas, né? Uma adoece e a outra cura, né? Então, eles inventam produtos, né? E os jogos de azar onde são legalizados, tá? A finalidade do imposto seletivo, o imposto do pecado. Qual é a finalidade extrafiscal? É sensibilizar o consumidor, o contribuinte, na forma que ele venha a modificar o seu comportamento, tá? No momento que eu sei que o cigarro faz mal, dá câncer de pulmão, etc e tal, começa a ser, ele já é caro, mas começa a ser mais caro ainda, o consumidor contribuinte talvez venha a cair na realidade e saber que aquele produto está lhe matando, está sendo prejudicial à sua saúde,
cardíaca, pulmonar, enfim, tudo, né? E a função fiscal, claro, a função fiscal ela também vai gerar receita para o governo, tá? E através de gerar receitas para o governo, como é imposto, não pode ser vinculado, né? Um dos princípios que regem a espécie tributária é imposto, né? Que não pode estar vinculado diretamente a uma contraprestação, algum tipo de cenário, e nem contribuinte, ele vai voltar como. O que ele vai voltar? Como programas sociais, programas governamentais, que o governo executivo, né? A parte do executivo federal, estadual, municipal, destina o que pode fazer de melhor para devolver aos contribuintes essa receita. Principalmente pode ser aplicado na área pública, de saúde pública e também na área do meio ambiente, né? E aqui falando em meio ambiente, uma pausa para reflexão, que, mais uma vez, não é só o direito tributário. Por exemplo, os colegas que militam no direito ambiental, eles têm que estar ligados na reforma tributária. Os colegas que militam na parte sucessória do direito civil, eles têm que estar ligados também na parte tributária. Quem milita na área civil e imobiliária, de igual forma. Então, a reforma tributária, ela não impacta somente este tipo de relação físico e contribuinte, impacta toda uma gama. Ela interfere em todas as áreas do direito público e privado. Isso só falando da ciência jurídica, tá? Mas ela também é objeto de outras áreas, vai ser objeto de outras fontes de estudo. Tem a Oxfam, que é uma organização não governamental, e ela sempre está liberando muitas cartilhas e livros e e-books sobre a má distribuição de riqueza global, né? Como vocês sabem, né? Muita gente fala assim, eram contra fechar comércio e na época da pandemia parar, mas engraçado que só no Brasil foi o período que mais se teve bilionários, mais se teve novos bilionários no Brasil foi no período da pandemia, mesmo com todas as restrições. Então, para ver que essa história de ter o lockdown que ia trazer pobreza é mentira. Se teve o nascimento de bilionários como nunca se teve antes no Brasil, tá? Então, a Oxfam, ela também traz muitos estudos relativos a isso, né? Está diretamente ligado ao direito tributário, não só nacional como global. Então, aqui, friso, é mais uma forma de se ver como o tributo em si, o direito tributário, ele é meta, ele é além das fronteiras jurídicas, sejam elas da seara pública, sejam elas da seara privada, eles se comunicam, né? Então, provavelmente, muitos órgãos, muitos estudiosos da área da ciência política, econômica, social, antropológica, enfim, vão estar estudando também os impactos dessa reforma, se vai reduzir a desigualdade social ou não, como é que fica o aspecto da regressividade. Então aqui a gente vai ver, muitos vão falar não, é reforma. Eles vão falar que para não existir a regressividade no sistema tributário seria necessária uma revolução, que é o que eu acho. Para acabar a regressividade tributária no Brasil é necessária uma revolução. Por quê? Por causa que a gente mexe com interesses da alta elite, né? E também é porque é uma alta arrecadação por parte dos governos, né? Foi uma reforma possível, né? Mas através de uma reforma possível, a gente vai caminhando e cada vez mais, cada um na sua esfera de atuação, lutando por uma reforma ideal, otimizada, para que aquele que ganhe menos contribua com menos e quem ganhe mais contribua com mais, né? Que a carga tributária brasileira ela saia dos ombros de quem está na base da pirâmide, né? Porque basta a gente acessar as
os estudos das cargas tributárias, e eu me lembro que no meu TCC eu estudei muito isso, né? E infelizmente no período ali do Bolsonaro houve como é que se diz, gente? Houve uma supressão, né? A gente não conseguia acessar a carga tributária brasileira, que sempre foi um estudo da própria Receita Federal, né? Este órgão tão importante, né? De arrecadação. Sem a Receita não há Estado, sem a Receita não há organização, sem a Receita não há nada. Porque sem arrecadação, a gente não tem uma sociedade, a gente não tem um grupo que faz leis e decide tentar, na medida do possível, estar dentro das leis para que haja a paz social, né? Sem arrecadação, sem tributo, há uma anarquia, né? Então a Receita sempre dispôs, e no período do Bolsonaro eu me lembro que até vozes influentes de vários campos de estudos estavam criticando isso, né? Que não obtiveram acesso à carga tributária. E você estudando a carga tributária brasileira, você vai ver realmente quem carrega o Brasil nas costas. Então aqui é uma dica, caso você tributarista nunca pegou uma carga tributária brasileira para estudar com afinco, eu indico que estude, porque ali você vai ver quem carrega mesmo o Brasil. Se é a base e o início ali da classe média ou quem está no topo. Não vou responder, talvez muitos já saibam, mas é bem bacana estudar a carga tributária e ver quem carrega realmente toda uma sociedade e um sistema nas costas, tá? Feito ali, visto ali a finalidade fiscal e extrafiscal, agora exemplos internacionais que eu trouxe aqui, diante de uma pesquisa na internet, por exemplo. Nos Estados Unidos, o Sign Tax sobre cigarros, bebidas alcoólicas é bem comum. União Europeia, combustíveis e veículos mais poluentes vão recebem maior tributação ambiental. Ou seja, lá está sendo o Estado com a sua função extrafiscal de tributar mais quem distribui mais poluentes. No Reino Unido, por exemplo, há alta tributação sobre produtos que têm alto teor de açúcar. E falando nisso, para nós vermos como a reforma tributária vai além das ciências jurídicas e das ciências sociais humanas, aqui ela foi para as ciências, digamos, biológicas, né? Porque eu sigo um pediatra no Instagram, que agora me esqueci o nome. Eu gosto de seguir personalidades que contribuem com conhecimento pra gente e que fazem da sua esfera de atuação, eles conseguem explicar de forma simples, né? Um senhorzinho, deve ter seus quase 80 anos, e ele falando, né, da importância da vacinação para as crianças. E teve um vídeo que ele falou assim sobre a reforma tributária. Eu falei, olha só, a reforma tributária chegando num pediatra, vamos ver o que ele vai falar. E ele falando sobre, né, que ele tem acompanhado, aí ele citou alguns exemplos de países que tributam muito esses alimentos ultraprocessados ou com muito açúcares, que, por exemplo, são produtos que sempre, infelizmente, né, estão na mesa das nossas crianças e dos nossos infantes. E a gente sabe, o açúcar é a pior doença que existe, é o pior ingrediente que existe. E ele falou sobre isso, né? Sobre aquela parte ali que estavam ainda, até na regulamentação do consumo, sobre os lobbies e as brigas que estavam havendo para, no princípio, eles estavam tributando esses alimentos ultraprocessados e com açúcar, e depois, né, o lobby das grandes indústrias alimentícias que nos adoecem e nos colocam doença para o organismo, conseguiram meio que cair fora dessa alta tributação. Então é bacana também pesquisar sobre isso, né? Para nós vermos, né? Um pediatra, né, que não é da área jurídica, não é das ciências sociais humanas, não é sociólogo, não é filósofo, não é cientista político, né? Mas pegou algo que está sendo modificado e que veio ser modificado na tributação brasileira e trouxe para o seu nicho de atuação. O quê? Crianças, né, infantes, que ainda vão estar tendo acesso a esses produtos. Porque no momento que tu onera muito
bolachinha recheada, biscoitos, que dão cânceres de todos os tipos para nós, no momento que é muito caro, fica uma coisa distante, fica uma coisa longe. A não ser aquelas pessoas que têm alto poder aquisitivo. Aí se dão ao luxo de consumir um produto que elas sabem que estão fazendo mal, né? Então é bacana, né? O direito tributário, ele rompe fronteiras, né? E a gente vai se deparar com tudo, né? Com tudo, todos os tipos de profissionais. Claro, contadores, tributaristas, consultores desta área estão mais acostumados e vão fazer essas comparações. Mas é bacana, né? Ver, por exemplo, um médico, um pediatra, um senhor trouxe do seu ponto de vista. Ele falou bem assim: perde-se a oportunidade de estar tributando de uma forma onerosa esses alimentos que nos adoecem e nos matam. Ele falou assim: perde-se a oportunidade de tributar altamente alimentos que fazem mal para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes nas suas fases iniciais da vida. Então, um outro profissional totalmente distinto do direito tributário trouxe a sua contribuição como crítica e que do qual também endosso, eu também concordo. No Brasil, como vimos, né, o imposto sobre os neutralizados, o ICMS e o ICS, ele já desempenham essa função extrafiscal. Mas com a reforma, o novo imposto seletivo deverá assumir essa função de sign tax, de imposto do pecado brasileiro. Aí, aqui apenas reafirmando por que do apelido sign tax. É uma expressão popular usada para se referir a impostos sobre produtos vistos como pecaminosos ou socialmente indesejáveis. Álcool, cigarro, jogos de azar. A ideia é que quem consome pague pelo impacto social e ambiental que está provocando. Então, gente, deixa eu ver aqui. Tem mais sim, perdão. Pensei que tivesse terminado, mas tem mais 3 laudos aqui de slide. A função do excise tax ou sign tax, conforme eu falei, reduzir o consumo de produtos nocivos, arrecadar recursos para o Estado, financiar saúde pública e campanhas educativas, tá? Aqui é um exemplo, tá? Não é diretamente que vai acontecer isso, mas sempre é assim, né? A gente não tem visto muito mais, mas sempre tem aquelas propagandas, né? O que o cigarro causa, né? Estimular práticas sustentáveis e consumo consciente. E a reforma tributária no IS substituirá a função extrafiscal do IPI, excluirá energia e telecomunicações, né? Mas conforme a gente falou e conforme eu falei para vocês, perde-se a chance de incentivar a energias limpas, não incidirá sobre exportações, o que pode prejudicar o Brasil no cenário internacional, conforme aquela fronteira de ajuste de carbono, né, da União Europeia. Porque eles podem onerar esses produtos que o Brasil está deixando de tributar, porque está sendo exportado, mas tem alto nível de carbono. Chega lá na União Europeia, a União Europeia vai taxar esse produto. Ou seja, se o Brasil não fizer a sua lição de casa, a União Europeia vai estar tributando. É uma forma certa, né? Aqui eu trouxe algumas referências normativas, tá? Essas referências normativas, muitas delas estão também para quem teve acesso, quem já comprou o livro Reforma Tributária Comentada, artigo por artigo, do professor Hugo de Brito Machado II, também tem lá. Aqui são legislações e artigos que estão correlatos a este novo advento deste imposto, tá? Como CTN, ativo financeiro, lei de redução de imposto na importação, isenção ou redução do imposto de importação, tem até do ITR, operações financeiras, do PRONAF, o que é o PRONAF, tá? Crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados e para o ressarcimento do valor do PIS e PASEP, no caso de leis específicas. Aqui eu trouxe essas leis, tá? Ali a lei 9.493 de 97, que é que concede isenção de IPI. A outra também que reduz o imposto de importação para produtos, né, específicos.
enfim, decretos que regulamentam a fiscalização e arrecadação do ITR, bom, enfim, várias espécies e referências normativas para vocês checarem e verem a ligação, o liame que há com o imposto seletivo, ok? Agora sim terminamos as laudas. Foram 55 minutos de aula, uma horinha de aula, né, gente? Eu pensei que eu iria conseguir fazer em meia hora, 40 minutos, mas foi bem interessante. Então, nós vimos o que, né, recapitulando, 153, né, inciso 8, o imposto seletivo, nasceu ali imposto seletivo, e o parágrafo 6º, nós temos ali todos os dizeres do que é esse imposto, aonde vai incidir, onde não vai incidir, se vai ter isenção, se não vai ter isenção, se vai ser imune, não vai ser imune, e também tem que ficar de olho no advento da nossa lei 214, mais à frente também vai haver um curso, tá? Vai haver um curso que eu vou estar ministrando para vocês sobre a regulamentação da reforma tributária, nossa primeira lei complementar. Então é isso, gente. A 7ª aula eu vou estar fazendo até semana que vem, vou estar liberando também no YouTube. E a 7ª aula a gente vai abordar então o artigo 155. Talvez eu junte 155 e 156 e 156A na mesma aula, tá? Mesmo que ela fique ali um pouco extensa, 1 hora e meia, mas eu vou abarcar, porque vai ser da mesma espécie tributária, né? Vai ser a IBS, né? Imposto sobre Bens e Serviços. Então eu acho que provavelmente eu irei juntar esses artigos numa mesma aula, tá? Espero que você tenha gostado desta aula. Deixe seu comentário, curta, comente, salve, compartilhe para que possa chegar a mais pessoas, né? Esta nossa aula da Reforma Tributária Brasileira, o artigo 153, o que foi modificado, tá? E no mais é isso, eu agradeço. Até a próxima aula.